Bom, gente, hoje nós vamos estudar o documento 115, que trata do Supremo. Tá? Eu não sei se todos sabem, mas o Supremo é um Deus que tem início e caminha para a eternidade. Quando a gente fala que é um Deus, a gente acha engraçado, porque fala, puxa vida, quantos deuses existem, né? Então, a gente, quando fala das deidades, nós falamos, por exemplo, das deidades do paraíso, do Pai, do Filho, do Espírito Infinito. E falamos de outras deidades também, que são desdobramentos daquelas deidades. No caso do Supremo, o Supremo é uma deidade em expansão, em evolução, que está se formando. Então, o Supremo iniciou justamente quando o Pai, juntamente com seus coligados, decidiram que iam criar a vida eterna, a vida finita, a experiência finita, para que todos nós pudéssemos participar dela. Então, o Supremo é uma deidade em formação, e informação justamente porque o propósito do Supremo é de acumular toda a experiência que nós estamos vivendo no tempo finito. Então, essa é a maravilha da criação de Deus, que busca a sua expansão através da experiência. Nós já falamos em outras oportunidades que o nosso Pai, o Eu Sou, ele é um ser existencial, tem ciência total de tudo, conhece tudo, sabe tudo, pode prever o fim a partir do começo. Mas nós também falamos que uma das coisas que o nosso Pai, que o Eu Sou, não é, ou nunca foi, ou nunca viveu, foi a imperfeição. Então, Deus, o Eu Sou, nunca foi imperfeito. Então, todo o conhecimento dele, toda a ciência dele, toda a onisciência dele, já veio com ele, já existia no eterno passado, no presente e no futuro. Então, o que Deus, sendo perfeito, nunca viveu, foi a experiência evolutiva, de partir da imperfeição para a perfeição. E ele vive essa experiência através de todos nós. Ele vive essa experiência evolutiva através do que foi criado no universo dos universos, com todas as coisas e todas as pessoas que nesse universo dos universos foram colocadas. Não poderia ser de outra forma, porque ele, Deus, não teria como viver essa experiência evolutiva, posto que ele já é perfeito. Então, para vivenciar e acumular essa experiência evolutiva, o Pai criou, nós já falamos disso antes, esse ambiente finito. E essa é uma coisa importante também, porque é o ambiente de Deus, o Pai, é o ambiente absoluto. Nesse ambiente absoluto, o que predomina, o que reina, é a eternidade. Lá não tem o tempo e não existe o espaço. E tem a infinitude. A infinitude é o que engloba tudo que a gente possa imaginar, de todas as formas possíveis. Então, nesse ambiente absoluto, em princípio,
e essa é uma dedução lógica, posto que ali Deus reina de forma absoluta, Deus sendo perfeito, nesse ambiente absoluto, esse ambiente só comporta a perfeição. Ele não comporta, não cabe nesse ambiente a imperfeição. Então, a imperfeição é uma dedução mais ou menos lógica, ela só pode acontecer, a experiência evolutiva da imperfeição para a perfeição, só pode acontecer no tempo. Então, é uma coisa que tem começo, meio e fim. A imperfeição não sobrevive para a eternidade. Tudo que é imperfeito ou se perfeiciona ou é eliminado. Não tem como subsistir na eternidade e na infinitude. Então, assim, essa experiência que nós estamos vivendo do tempo e espaço é uma experiência que tem prazo de validade. É claro que esse prazo de validade, aos nossos olhos, pode ser quase infinito, porque seriam trilhões, quatrilhões, quintilhões, aí eu não sei quantos trilhões de anos para que essa experiência se completasse. Mas para Deus, essa experiência tem começo, meio e fim, né? Então, esse tempo finito que nós estamos vivendo é resultado dessa expansão experiencial de Deus. Eu já comentei em outras oportunidades que ter ciência, conhecer, não é a mesma coisa que experienciar. Então, também já dei como exemplo o caso do obstetra, que pode saber tudo sobre a formação e evolução de um embrião, do feto e do nascimento da criança. Então, o obstetra pode ter ciência, conhecimento perfeito sobre tudo isso, mas o obstetra nunca viveu a experiência da gravidez. Ou, se for principalmente homem, não vai viver essa experiência. Então, só para mostrar a diferenciação entre saber, conhecer e experienciar. Então, nesse exemplo que eu dei, Deus nunca ficou grávido. Então, é uma experiência evolutiva. Assim como todas as experiências que nós vivenciamos. Então, essa escola, essa vivência da experiência, esse processo evolutivo que nos leva da imperfeição até a perfeição de Deus, é essa experiência que nós estamos vivendo, então, nesse tempo finito. Para acumular todas essas experiências, o nosso Pai, então, concentrou esse acúmulo dessas experiências, a grosso modo falando, no Supremo. Então, o Supremo foi criado para que ele, então, acumulasse todas essas experiências até o dia em que a gente chegar em luz e vida, em todos os 7 superuniversos, quando, então, o tempo experiencial estaria exaurido e o Supremo teria conquistado todas as experiências possíveis de serem vivenciadas por nós mortais. Então, o que nós vamos estudar agora nesses documentos é justamente esse Supremo, que é um ser maravilhoso, que muitas vezes no livro Os Ensinamentos de Urântia se referem a ele como nossa mãe. Então, eu pedi para a Sueli, no momento de colocar a apresentação, alterar a ordem de um parágrafo, que nós possivelmente na leitura
que nós vamos fazer hoje, não vamos chegar nesse parágrafo que está bem mais à frente, porque esse capítulo que nós vamos ler, esse título, ele certamente vai ser um pouquinho demorado, porque ele é bastante complexo. Então, eu pedi para colocar esse parágrafo na frente, porque eu acho que ele vai ajudar a compreender um pouco tudo que nós vamos discutir nesse documento. Então, eu vou pedir para a Sueli colocar a apresentação para a gente começar, então, o nosso estudo de hoje. Tiver falado do documento 115, né? O Ser Supremo, que foi promovido por um mensageiro poderoso com permanência temporária e mudante. Então, na época da aplicação, ele estava aqui, não sei se continua. E esse é o tópico que o Henrique pediu para falar. Então, lá na frente, nós vamos revisar esse texto de novo. Então, de um ponto de vista temporal, então, olhando com relação ao tempo, né, se a gente pudesse medir tudo com relação ao tempo, a gente deve ter claro na nossa mente alguns conceitos. Então, coisa que nós vamos falar o tempo todo nesse documento, daquilo que é factual. O factual é aquilo que foi e que é. Então, factual se iniciou em algum momento lá no passado e chegou numa conclusão. Então, se realizou, se materializou. Ele foi e agora é. Nós vamos falar também daquilo que é potencial. Potencial é tudo aquilo que está vindo a ser e que em algum momento será. Então, esse será, quando esse potencial alcançar esse ponto de será, é porque foi. Então, nesse momento, esse potencial se transforma em factual. Outra coisa que nós vamos ouvir falar é do original. Original é aquilo que é. Esse original também pode ser trocado por existencial. Então, é o caso, por exemplo, do eu sou. O eu sou é. Ele sempre foi no passado, é agora e será no futuro. Ele é, simplesmente é. Então, original é tudo aquilo que é. Então, não tem passado, presente ou futuro. É eterno e é infinito. Então, de um ponto de vista da eternidade, as diferenças entre o original, o factual e o potencial não são assim aparentes. Então, quando a gente olha com os olhos de Deus, e para nós é muito difícil ter essa percepção, e Deus enxerga isso na eternidade, não existe essa diferença de factual, potencial e original. Porque na eternidade, tudo aquilo que é factual foi e é, tudo aquilo que é potencial já aconteceu, já não será mais, já é. E aquilo que é original é. Então, na eternidade, esses três tópicos, esses três pontos, eles não são assim com uma diferença tão aparente. E essas qualidades trinas não são diferenciadas assim nos níveis da eternidade, do paraíso. Como eu falei, na eternidade, tudo é. Só que tudo não foi ainda revelado no tempo e no espaço. Aqui é preciso prestar atenção. Na eternidade, que é a visão de Deus, perdão, não foi tudo ainda revelado no tempo e no espaço. Mas já existe na eternidade aos olhos de Deus. E já aconteceu aos olhos de Deus. Porque Deus é capaz de ter essa percepção do fim a partir do início, né? Só que essa experiência de
factualização e de potencial é a que nós estamos vivenciando agora, nesse tempo presente. Então, eu acho importante a gente guardar um pouquinho esses conceitos, porque nós vamos falar muito disso agora nos próximos textos desse capítulo. Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa? Eu não enxergo. Quem quiser falar, só para lembrar, não adianta levantar a mão, tá bom? Porque a gente não enxerga, tem que interromper. E não tem problema nenhum interromper. Então, a introdução. Com Deus, o Pai, a filiação é o grande relacionamento. Com Deus, o Supremo, a realização é o pré-requisito para o status. É preciso fazer alguma coisa, assim como ser alguma coisa. Então, todos nós temos facilidade de nos identificar com Deus, o Pai, na medida em que nós aceitamos a Deus como nosso Pai. E nós temos uma percepção bastante razoável do que significa ser filho e do que significa ser pai. Então, com Deus, o Supremo, é preciso que nós façamos alguma coisa, ou sejamos alguma coisa. E isso significa o seguinte: nós estamos participando da construção do Supremo. Então, nós somos uma parte que estamos entregando uma experiência na construção do Supremo. O Supremo é o resultado da experiência vivida por todos os mortais, em todos os seus mundos, em todos os 7 superuniversos. Então, todos os mortais, independentemente do mundo em que habitam, de onde eles estão, eles têm uma participação na construção do Supremo. Então, é importante a gente lembrar aqui, mais uma vez, que a gente parte de um ponto de imperfeição para chegar na perfeição. A perfeição que nós estamos buscando, que é aquela perfeição do Pai, é a perfeição que vai ser conquistada pelo Supremo quando a gente alcançar em todos os 7 superuniversos a condição de luz e vida. Então, naquele momento, o Supremo estará completo, estará terminado, estará perfeito, e ele foi construído a partir da experiência de evoluir da imperfeição para a perfeição. Então, o ponto final é aquele ponto da perfeição, mas o ponto de partida pode ser n elevado a n. Então, existem muitos pontos de partida que são pontos de imperfeição. Cada um desses pontos evolui de uma forma, construindo uma experiência, e essa experiência é conhecimento, é ciência, é desenvolvimento, é evolução, até chegar no ponto de perfeição. Então, são tantos os pontos de partida que, por isso, é preciso a presença de cada um de nós para contribuir com a nossa evolução para essa conquista da perfeição, de todas as possibilidades possíveis, de exaurir as possibilidades de sair da imperfeição para chegar à perfeição. Então, por isso que é preciso fazer alguma coisa, ou ser alguma coisa. A relatividade do quadro conceitual. Os intelectos parciais, incompletos e em evolução estariam desamparados no universo mestre. Seriam incapazes de formar o primeiro modelo de pensamento racional.
não fosse pela capacidade inata de toda a mente, mais elevada ou mais baixa, de formar um quadro do universo dentro do qual pensar. Se a mente não pode estabelecer conclusões, se não pode penetrar as verdadeiras origens, então essa mente irá infalivelmente postular conclusões e inventar origens para que possa ter um meio de pensar logicamente dentro da moldura desses postulados criados pela mente. Então, vocês se lembram, nós estudamos em algum momento a religião evolucionária, onde a gente parte desde o homem, na primitividade, ando e fonta, até chegarmos nos dias de hoje. Então, existe uma religião evolucionária que é desenvolvida pelo homem através do seu processo de pensamento, através do seu raciocínio, seja ele lógico correto ou não. Mas o homem tenta atribuir, né, origem, tenta atribuir coisas, conclusões a tudo aquilo que ele não conhece, principalmente aquilo que é sobrenatural. Então, a partir daí, ele vai construindo as coisas. É disso que nós estamos falando aqui, né? Então, que todos esses intelectos parciais e incompletos, eles estariam desamparados, né? Seriam incapazes de formar um modelo de pensamento se não fosse pela capacidade inata de que toda mente, independentemente de ser elevada ou não, formar um quadro do universo dentro do qual a gente pensa. Então, quando a gente não tem conhecimento de alguma coisa, a gente postula uma possibilidade, a gente desenha na nossa mente uma alternativa para justificar aquilo que a gente está vendo. E aquela alternativa vai sendo estudada, vai sendo estudada, vai sendo trabalhada, e algumas vezes ela vai sendo corrigida, ou ela vai ser corrigida quando a gente receber uma revelação. Então, é disso que nós estamos falando aqui, né? E conquanto essas molduras do universo para o pensamento da criatura sejam indispensáveis à operação intelectual racional, elas são, sem exceção, errôneas num grau maior ou menor. Nós vimos na religião evolutiva, né? Quantos erros a humanidade não cometeu e ainda não comete. E com certeza isso vai continuar sendo assim, até que a gente alcance a perfeição. Então, é lógico, nós vamos eliminando algumas coisas que nós desenvolvemos de maneira errada. Mas isso tudo leva muito tempo. E também vamos descobrindo novas coisas que nós achamos que são certas e que, na verdade, não são. Então, com o passar dos anos, quando nós alcançarmos a perfeição e olharmos para trás, nós vamos descobrir uma porção dessas coisas, aí descobrir que a maior parte das coisas que nós carregamos conosco, em algum momento estava errado, num grau maior ou menor. Os quadros conceituais para o universo são apenas relativamente verdadeiros. Eles são um andaime útil que deve finalmente ceder o seu lugar diante das expansões de uma compreensão cósmica ampliada. As compreensões da verdade, beleza e bondade, bem como da moralidade, ética, dever, amor, divindade, origem, existência, propósito, destino, tempo, espaço e até mesmo da deidade, são apenas relativamente verdadeiras. Então, vocês lembram que nós começamos o estudo do livro de Urântia já lá no parágrafo 2º? O objetivo das revelações é justamente de fazer uma expansão da nossa compreensão cósmica ampliada. É através dessa compreensão descobrir novas verdades, conhecer melhor a beleza, a bondade e todas essas outras qualidades e coisas que estão descritas aí, né? Deus é muito, muito mais do que um pai.
No entanto, o conceito mais elevado que o homem faz de Deus é o do Pai. Um retrato pai-filho para a relação criador-criatura. Entretanto, será ampliado por aquelas concepções supramortais da deidade, que serão alcançadas em Ormonton, em Avona e no paraíso. O homem deve pensar segundo uma moldura mortal do universo, mas isso não quer dizer que ele não possa visualizar outros quadros mais elevados, dentro dos quais o pensamento possa ter lugar. Então, é engraçado, eu não sei se vocês se lembram, quando a gente estuda o documento lá, número 1, 2, 3, tem um daqueles documentos, logo no comecinho, que chama o nome de Deus. E aí eles falam das diversas possibilidades de nome que são adotadas nos diferentes mundos para designar Deus. Muitos têm essa designação de Pai, mas tem muitos que não têm, né? Que falam lá, chamam de Criador, da primeira fonte, enfim, uma série de outros nomes que, lógico, estão correlacionados com a ideia que os mortais daquele mundo fazem de Deus, né? Então, assim, claro, eu acho que é muito apropriado que a gente faça uma imagem, uma ideia de Deus como sendo o nosso Pai, uma vez que Ele, de fato, é o nosso Criador. Mas Ele é muito mais do que isso, né? A gente não pode se restringir apenas ao fato de que Ele seja o nosso Criador e o nosso Pai. Ele vai muito além disso daí. Com o fito de facilitar a compreensão mortal do universo dos universos, os níveis diversos da realidade cósmica têm sido designados como finitos, absolutos e absolutos. Desses, apenas o absoluto é eterno e irrestritamente, verdadeiramente existencial. Os absolutos e os finitos são derivativos, modificações, qualificações e atenuações da realidade absoluta, original e primordial da infinitude. Então, nós algumas vezes já falamos sobre isso, né? Sobre o nível absoluto, que é o nível de realidade de Deus, e depois falamos do absoluto e do finito. O absoluto, nós já falamos, é aquele nível onde não existe o tempo e o espaço, onde está presente a eternidade e a infinitude. Então, é o ambiente de Deus. Para ele, aquele é o ambiente dele, da realidade perfeita da existência dele. O ambiente finito é o necessário para viver essa experiência de perfeccionamento, da evolução da imperfeição para a perfeição. Existe uma camada intermediária entre o finito e o absoluto. O finito é onde existe o tempo e o espaço. Essa camada intermediária é aquela chamada de absoluto, que é assim, grosseiramente falando, uma combinação de absoluto com finito, absoluto. Então, esse absoluto, na verdade, ele não é nem um tempo finito, nem um tempo absoluto. É um nível intermediário, onde não existe o tempo. Nesse ambiente é onde nós factualizamos todas as nossas experiências. É uma experiência que a gente vai viver para escapar do tempo. Nós aqui aprendemos a conviver com o tempo e alcançamos a perfeição no tempo. O propósito do absoluto é justamente propiciar o escape dessa experiência que nós vivemos no tempo finito. Então, ambos, o absoluto e o finito, evidentemente estão contidos dentro do absoluto.
São uma janelinha, uma fraçãozinha separada do absoluto. E por assim ser uma fração, uma porçãozinha do absoluto, ele faz parte do absoluto. Então, ele faz parte também da infinitude e da eternidade. A experiência faz parte. Esse perfeicionamento, essa perfeição alcançada e esse escape do tempo faz parte. Mas o tempo, ele deixa de existir num determinado momento. No momento em que todos nós atravessarmos esse ambiente absoluto, e os reveladores especulam sobre essa possibilidade, nós alcançaríamos, eles dizem, a margem do absoluto. Então, quando isso acontecesse, teoricamente, tudo isso que nós vivemos para trás teria adentrado no absoluto, teria, então, se completado e, claro, seria parte do eterno e da infinitude. É um negócio complexo para a gente entender, uma vez que nós não conseguimos pensar sequer no que seja eternidade, na ausência do tempo, né? Mas seria mais ou menos isso. Os domínios do finito existem em virtude do propósito eterno de Deus. As criaturas finitas, superiores ou inferiores, podem propor teorias quanto à necessidade do finito na economia cósmica, e assim o têm feito. Vamos parar um pouquinho aqui. Assim, muita gente se pergunta por que é necessária essa experiência, né? Então, essa especulação leva a caminhos, às vezes, até tortuosos, que fala, bom, mas então nós estamos aqui só nos prestando a uma experiência de Deus, se é que a gente pode falar assim. Então, o único propósito que nós temos aqui é o de propiciar uma experiência da evolução para Deus. Mas não é só isso, né? Essa é uma parte da história, né? Nós não conhecemos todos os propósitos de Deus. Então, muitos de nós fazem o questionamento sobre a necessidade, por que nós não fomos criados perfeitos, por que nós temos que viver essa experiência, né? Então, essa discussão pode se adiantar e avançar por muitas discussões, mas, em última análise, o finito existe porque Deus assim o quis. Foi a vontade do Pai de criar esse finito e de viver essa experiência. E essa é uma experiência de amor. Nós vimos agora o final do último documento, dizendo: o Pai vos ama, Ele próprio vos ama, né? E nós ficamos todos emocionados de ver aquilo ali. Então, nós temos que compreender que essa criação do Pai é uma escolha dele e é uma escolha de amor. Ele, na verdade, se fosse pensar só por ele mesmo, ele não precisaria de nenhum de nós, nem de ter feito toda essa criação que ele fez, né? Então, acho que é importante esse contexto que está sendo discutido aí, para que a gente não tenha dúvidas que nós somos resultado da vontade do nosso Pai, e esse resultado acontece assim por um ato de amor. Então, vamos lá. O universo não pode ser explicado, nem pode uma criatura finita oferecer uma razão racional para a sua própria existência individual, sem apelar para os atos anteriores e para a vontade pré-existente dos seres ancestrais, criadores ou procriadores. Então, em última instância, como a Henrique disse, do amor de Deus. Alguém quer ler o 2? Bem-vindo, Hudson.
Eu posso ler. Por favor, Roberto. 2. A base absoluta para a supremacia. Do ponto de vista existencial, nada de novo pode acontecer nas galáxias, pois o completar da infinitude inerente ao Eu Sou está eternamente presente nos 7 absolutos, está funcionalmente associado às triunidades e está associado às triodidades de maneira transmissível. Contudo, o fato de que a infinitude esteja assim existencialmente presente nessas associações absolutas, de nenhum modo torna impossível realizar novas experiências cósmicas. Do ponto de vista de uma criatura finita, a infinitude contém muito daquilo que é potencial, muito do que está na ordem de uma possibilidade futura, mais do que na ordem da factualidade presente. Aqui uma coisa que é interessante a gente observar, existe uma dificuldade já para a gente compreender o que seja infinitude, né? Infinitude é uma coisa que engloba tudo, abrange tudo que a gente possa imaginar. É infinitude. Não tem começo, não tem meio, não tem fim, incorpora tudo que é possível. Então, como é que a gente pode admitir a ideia de que nós vamos incorporar nessa infinitude essa experiência de perfeccionamento que nós estamos vivendo? Se é infinitude, pressupõe que isso já está lá. E, de fato, já está. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que essa experiência do finito e do absoluto está contido como uma fração do absoluto. E dentro dessa condição de uma fração do absoluto, acaba incorporando e fazendo parte dessa infinitude. Também nós falamos ali atrás de que para Deus, para o nosso Pai, aquilo que é factual e aquilo que é potencial, para o nosso Pai, para o Eu Sou, e para Ele, na eternidade, na infinitude, toda essa experiência que nós estamos vivendo, ela já aconteceu, ela é. Então, ela faz parte dessa infinitude. Agora, quando nós olhamos daqui como um mortal, como um ser finito, e olhamos para essa expansão, para nós é muito complicado entender como é que nós já fazemos parte dessa infinitude e como é que nós estamos associados, né, a essa originalidade, a essa experiência existencial, né? Basicamente, não sei se alguém mais quer fazer algum comentário sobre isso, a minha visão principal sobre esse ponto aqui é essa, né? Mas se alguém quiser comentar alguma coisa a mais, fique à vontade. Eu queria fazer uma pergunta. Então, para Deus, a gente já chegou no paraíso ou não chegou e foi extinto? Exatamente. Para Deus, sim. Ele sabe, ele pode ver o fim a partir do início. Então, na mente de Deus, eu já tô lá, na presença de Deus, essa experiência que nós estamos vivendo já existe por antecipação na mente dele. Ele já sabe o resultado de tudo isso e de cada um de nós. Mas, mesmo assim, ele não interfere de nenhuma maneira nesse processo. E aí vem aquela outra coisa. Por quê? Teria ele criado isso daqui só para expandir a experiência dele? Claro que não. Existe um propósito dessa criação. Conseguir
ou criar essa miríade de seres que somos nós, evoluídos da perfeição, da imperfeição para a perfeição, testados e aprovados, tem que ter um outro objetivo por trás disso, que não só viver essa experiência que está propiciando a criação ou desenvolvimento do Supremo. Então, o Pai, ele em si, já tem essa visão, apesar de não ter vivido essa experiência, ele já tem essa visão. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Se ele já conhece tudo isso e ele insiste com essa criação que estamos nós aqui, é porque ele precisa da gente para algum outro trabalho, algum outro propósito divino que nós sequer somos capazes de vislumbrar nesse momento aqui. Os reveladores falam que nós... Eles nem sabem. Mas eles supõem que a gente vai trabalhar nos espaços exteriores. Sim. E que o Deus dos espaços exteriores seria o Supremo, na verdade, o último. Não, seria o último, né? Então, a evolução do Supremo que é o último. O último é outra deidade, não é o Supremo. É uma deidade de finalizador, finalitor. Que só aparece depois do final. Que conforma a factualização de toda essa experiência que nós estamos vivendo aqui. Então, o Supremo conquista a experiência, se forma através da experiência, e aí quando nós fazemos a transcendência dessa experiência, é que então acontece a factualização dela para os níveis absolutos. E aí sim, você tem a deidade última, que é o último que experiencia essa experiência, essa vivência. Então, do meu ponto de vista, é justamente o fato de que o Pai, ele próprio já tem essa percepção do fim, e para ele é como se tudo isso já tivesse acontecido, que justifica a nossa permanência aqui, porque ele precisa de nós para outros projetos divinos que nós, nesse momento, não somos nem capazes de imaginar. Essa especulação que os reveladores fazem sobre o nosso trabalho no absoluto é uma consequência lógica. A consequência lógica de alcançar o escape da realização finita para alcançar o nível absoluto, que é o nível da deidade, do eu sou. Então, isso aí teria que acontecer, essa é uma consequência natural, lógica. Mas e depois de chegar ali? O que o Pai pretende fazer com a gente? Essa é uma grande interrogação, nós não temos a menor ideia. Né? Nem os reveladores, eles nem sonham com o que pode acontecer depois disso. Pode falar, Lívia. Então, eu tive que dar uma saidinha, não sei se vocês já comentaram sobre isso, mas eu vejo assim, que Deus, ele tem todas as possibilidades conforme as escolhas, as nossas escolhas. Então, ele vê todas as possibilidades. Por exemplo, amanhã, se você decide parar de ter uma profissão e começar outra, então a tua estrada já mudou. Cada momento, cada dia... Então, existe uma previsão do que pode acontecer e existem várias estradas. E Deus tem todas essas possibilidades. Eu vejo assim, quando nós estivermos como finalitores, nós vamos alcançar a plenitude do nível finito, o absoluto. Finito. E daí nós passamos a ser seres com nível absoluto ou nível espiritual, não lembro. Não, nós estamos, quando nós chegarmos... Nós já seremos espiritual. Né? Finalitores, nós seremos espíritos do 6º grau. Os reveladores nos dizem que nós estaremos completos quando nós alcançarmos o 7º grau. Isso. Então, o nível de finalitor é o 6º grau. E é a partir daí também que os reveladores especulam
do nosso trabalho no nível absoluto, que para mim faz sentido. É uma coisa assim, para mim é uma coisa lógica. É claro que isso é uma especulação, porque se nem os reveladores sabem, como é que eu posso saber? Não, mas para mim faz sentido e é uma coisa lógica. Então, eu acho engraçado que eles dizem assim, na idade atual do universo, então, nesse caminho que o universo está tomando, né? Nós conjecturamos, porque eles não sabem, porque as coisas podem mudar conforme a cada experiência, né? A experiência de cada um, o livre-arbítrio de cada um, as coisas... Quer dizer, para Deus, tudo já existe porque ele é onisciente, mas para os reveladores que estão no nível, assim, um nível que não é de Deus, porque mesmo aquele revelador... Qual é o revelador desse documento, Sueli? Não lembro. É um mensageiro poderoso. Mensageiro poderoso, então. É o mensageiro poderoso. Ele foi um mortal, né? Um mortal que Mas chegou, que viveu também no mundo revelado, né? Como então, nós... com poucas exceções, Lilian, os partícipes desta experiência que nós estamos vivendo aqui são seres do tempo e do espaço, inclusive os Micaéis. Eles foram criados, apesar de serem filhos do paraíso, eles foram criados, num primeiro momento, com esse propósito de participação no tempo e no espaço. Então, veja que praticamente todos os seres, todos os reveladores que estão envolvidos neste projeto, eles são seres do tempo e do espaço. Então, é natural que eles especulem sobre o resto. Eles só poderiam saber sobre tudo que vai acontecer no ambiente absoluto se isso houvesse sido revelado para eles pela Trindade, pelo Pai, ou pelo Filho, ou pelo Espírito Infinito. De outra forma, eles não teriam como saber isso, eles só poderiam saber se tivesse mesmo uma revelação para eles. Eles estão tão presos a esse ambiente de tempo infinito quando nós estamos, né? Mas é uma conjectura lógica imaginar que, bom, e esse é o ponto-chave, o ambiente absoluto é um ambiente que é de perfeição. Nesse ambiente não existe a imperfeição. Então, nós fazemos parte da infinitude do eterno como um apêndice, uma janelinha desse negócio. Apenas para permitir a existência do tempo e propiciar esse processo da experiência evolutiva. Então, a premissa, o ponto de partida é de que algum dia esse tempo deixa de ser finito. Eu não estou dizendo que os 7 superuniversos vão desaparecer, nós não temos nem como pensar nisso agora. Mas nós podemos pensar na ideia de que uma vez alcançado luz e vida e de tendo conseguido nós todos ultrapassarmos o tempo e alcançarmos o absoluto, então essa janela de tempo deixe de existir e a coisa seja já eterna, infinita, todo esse negócio. Nós não sabemos como é que vai ser. Mas, assim, é lícito pensar que, como nós fomos condicionados a essa experiência no tempo, essa experiência, para chegar no nível absoluto, ela tem que sair do tempo, ela tem que escapar do tempo, ela tem que ultrapassar o tempo e se fazer absoluta, para que essa experiência possa chegar até eles lá. Então, a maneira de fazer isso é vivendo a etapa subsequente, que é a transcendência do tempo. Então, se para chegar no finito, a deidade teve que criar o absoluto e alcançar o finito para fazer essa
essa experiência, o caminho de volta é verdadeiro, né? Então, eu acho que, assim, pensando do ponto de vista de lógica, faz todo sentido. O que não faz sentido é a existência para sempre ou eterna do tempo. O tempo tem prazo de validade, ele tem que acabar em algum momento. É engraçado falar isso. É. O Hudson quer fazer uma pergunta. O Hudson pode fazer. Acho que ele não está ouvindo, então. Seu microfone está fechado, Hudson. O Ser Supremo é uma personalidade, Hudson. Assim como nós somos uma personalidade também, né? Ele está perguntando, Ele se o Supremo é uma personalidade ligada ao Pai Universal ou uma personalidade independente do Pai Universal? Não, ele é uma personalidade, como personalidade deriva do Pai Universal. Todas as personalidades derivam do Pai Universal ou do agente conjunto em representação do Pai Universal. Inclusive a nossa. Se no caso do Supremo, o Supremo é uma criação, os reveladores nos dizem aqui, que é uma criação trina, né, da Trindade do Paraíso. E aqui, sim, eu não me lembro agora os detalhes, talvez a gente vá até estudar aqui mais para frente, mas ele provém da Trindade, é uma criação da Trindade. Então, mas é uma personalidade, sim, e uma personalidade que vai alcançar a supremacia da experiência. E aqui é importante a gente perceber também que ele não vai acumular só as experiências perfeitas. Então, a gente vê lá que quando uma personalidade falha em continuar a sua carreira, então, uma personalidade é extinta, na verdade, a personalidade não é extinta, o indivíduo é extinto. Aquela personalidade, com todas as experiências vividas por ela, inclusive os fracassos e tudo mais, são incorporados e acumulados no Supremo. Então, o Supremo acumula não só as experiências boas, mas todas as experiências, 100% das experiências, inclusive aquelas que fracassaram, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não, sabe o que tem me ocorrido esses dias assim, escutando algumas outras experiências de outras pessoas também, que nós temos como se fosse o DNA de Deus, né? Nós participamos dessa deidade, porque quando nós recebemos a personalidade, a mente, é como se nós estivéssemos recebendo esse DNA que se entrelaça na nossa humanidade, porque quando você recebe a mente do espírito da ministra divina, você tem que ter um cérebro, não é? Você tem que ter esse cérebro. Depois tem que ter o livre-arbítrio para escolher adorar a Deus ou não. E daí você começa essa experiência de Deus mesmo. É uma experiência de Deus. A gente está vivendo aqui uma experiência do próprio Deus, para depois voltar para Ele. É interessante isso. E a gente não tem consciência, a gente acha que a gente está aqui e não sei o que fazendo. A gente tem muito pouca consciência disso, né? Hoje eu vi um vídeo, sem querer, entrou um vídeo de uma música assim, tão estranha, mas tão estranha. Eu digo, Senhor, isso existe? Isso existe, meu Deus, está mais perto do inferno do que outra coisa. Né? Você está tão longe dessas coisas assim que eu até comecei a escutar música, digo, não, eu vou escutar para ver onde é que vai isso, Jesus.
Até que no fim da música tinha um pouco de esperança, sabe? Mas o começo da música era tão assim. Daí eu digo, Senhor, misericórdia, né? Porque como que essas pessoas vivem? Mas, Na verdade, você falou bem, Miriam, nós somos, nós já falamos disso algumas semanas bem atrás, sobre a nossa semelhança com Deus. E essa semelhança é o fato de que nós somos dotados de uma personalidade, de uma mente, espírito e de uma energia física. Essa energia, neste momento aqui, é a energia da matéria, do corpo, mas o espírito também tem uma energia. Então, assim, uma energia física. Então, nós somos energia física, mental, espiritual, coordenados e administrados por uma personalidade. Qual é a nossa diferença com relação a Deus? Ele é perfeito e nós não. Então, é claro, ele tem outras dotações que nós não temos. Nós não somos criadores como ele, por exemplo, oniscientes e toda essa coisa. Quem sabe algum dia a gente não vai chegar próximo disso, não sei. Mas para viver essa experiência de perfeccionamento, essa supremacia, ela somente faria sentido se nós fôssemos semelhantes a Deus. Ou seja, se nós não fôssemos deuses imperfeitos evoluindo, não faria sentido essa experiência para Deus. Nós teríamos que ser como ele, buscando a perfeição. E é isso que nós estamos fazendo. É isso que está acontecendo. Então, não tem dúvida de que a gente está caminhando nessa direção. E a nossa DNA começa ali, pela personalidade. E a nossa energia física vem do paraíso, do lado da Ilha do Paraíso, que é uma fonte emanada pelo Pai, pela primeira fonte centro, que emana essa energia, que está canalizada ali na parte inferior da Ilha do Paraíso, e é manipulada, trabalhada pelo Espírito Infinito. Assim como a nossa mente tem origem no Espírito Infinito. E toda a nossa energia espiritual, e aqui eu estou falando de espiritualidade, está diretamente vinculado ao Espírito Eterno. Nós temos uma força, ao Filho Eterno. Nós temos uma força que nos atrai para o Filho Eterno, e esse Filho Eterno está muito bem representado, principalmente pelo nosso Micael. Então, assim, toda essa estrutura, ela está montada realmente para propiciar essa vivência espiritual, experiencial, perdão. Mas, então, nós seríamos deuses bebês, né? como deuses recém-nascidos. Em potencial, pode-se dizer? Em potencial, exatamente. E é isso que está definido aqui. Né? É um potencial. Qual é o potencial? O potencial de alcançar a perfeição pela experiência. Qual seria a alternativa? A alternativa seria de nós sermos perfeitos pela criação perfeita, existencial. Então, se nós tivéssemos nascido existencialmente falando, a gente já teria nascido perfeito, como Deus. Então, os seres de Avona. Os seres de Avona. Mas mesmo os seres de Avona, eles ainda participam de um processo numa certa medida, apesar de que eles são perfeitos. Então, é muito interessante essa experiência do nosso Pai. E é muito legal a gente viver essa aventura com ele. Então, é verdade, sim, nós somos parte desse DNA do nosso Pai. Nossa personalidade é uma fração
é uma dádiva do Pai. E Ele mesmo vive conosco essa experiência que nós estamos vivendo no ajustador do pensamento, né? E aí, aqui eu quero fazer um parênteses. Para nós, a figura do ajustador do pensamento é sempre assim, meio que difícil da gente entender. É uma fração do Pai, que é o Pai habitando em nossa mente. E que, apesar de ser o Pai habitando a nossa mente, não tem, aparentemente, não pode ser diferente, todas as prerrogativas e todas as qualidades e tudo aquilo que o Pai, como Pai, tem. Então, uma coisa muito interessante quando a gente estuda o Supremo, e essa é uma concepção minha, é uma ideia minha, assim, meu entendimento, né, pode estar errado, o livro de Urântia não fala isso, os ensinamentos não falam isso, mas eu me considero uma fração do Supremo. Então, eu sou uma fração do Supremo. Eu estou ajudando esse Supremo a se formar. O conjunto de todos nós É o Supremo. Então, é o Supremo. Então, assim, eu me considero meio que um supremo ajustador, né? Um ajustador que o dia que eu conquistar a minha perfeição e alcançar a perfeição do Supremo, eu tenho uma fração das qualidades e das prerrogativas desse Supremo, né? É uma maneira de ver. O livro de Urântia não fala isso, mas considerando a maneira como nós participamos do desenvolvimento do Supremo e do nosso destino final, eu me considero como uma fração do Supremo, um ajustador do Supremo. Mas, enfim, avançamos. Mais alguém quer fazer um comentário? Henrique, eu também sempre quis entender o Supremo, mas sempre tive muita dificuldade de entender. Então, é uma personalidade, só vai estar pronto depois que o último ser tiver entrado em luz e vida. Depois que o último planeta, o último ser, já tiver tido toda a experiência, já tiver fusionado, aí esse ser vai ficar pronto, esse Deus vai ficar pronto. Isso. Então, isso vai demorar muito. Eu imagino que sim. Vai demorar muito. Então, Nós vamos brincar bastante no parquinho antes. Vamos brincar muito. Então, veja só, essa perfeição não é uma coisa simples, né? Nós temos 7 trilhões de mundos habitados. Não todos estão aí já, alguns ainda estão em formação, mas essa vem de novo. Se a gente parar para pensar um pouquinho, por que o Pai decidiu que tinham que ser 7 superuniversos e 7 trilhões de mundos habitados? E quantos habitantes ele imaginou ou definiu que deveria existir em cada planeta até que a gente alcançasse a luz e vida, né? Isso acontece, na minha opinião, isso não está escrito no livro, justamente porque o Pai pode prever o fim a partir do início. Então, ele, quando viu lá o fim, ele falou assim, olha, eu vou precisar de 7 trilhões de mundos habitados. Em cada um desses mundos vão passar X bilhões de pessoas que vão, cada uma dessas pessoas, vivenciar um tipo de experiência e que todas elas juntas vão somar a experiência exaurida que representa partir da imperfeição para chegar na perfeição. Então, eu preciso de toda essa variedade, de toda essa diversidade, para a gente alcançar esse perfeccionamento. Então, esse negócio não foi criado assim aleatoriamente. Não foi criado assim, não. Vamos brincar aqui, a gente cria 1 trilhão de planetas, se não der, a gente cria mais 1 trilhão, se não der, cria mais. Não, o Pai já sabia, lá no começo, quantos planetas ele ia precisar
para fazer essa experiência. E quantos habitantes deveriam viver em cada um desses planetas? E aí computados, inclusive, aqueles que iriam falhar. Não porque ele tivesse traçado dessa forma, mas porque ele pode ver o fim a partir do início. Então, essas contas todas, e toda essa matemática, toda essa estrutura, já estava na cabeça do pai, na mente do pai, antes que ele tivesse pensado em fazer isso daqui, né? Em fazer todo esse negócio. Então, o cosmos não é um acaso, não é um acidente. Isso aqui está tudo cuidadosamente criado, cuidadosamente administrado e amorosamente cuidado para que a gente possa alcançar esse propósito do Pai. Então, não são números assim fantasiosos, não são números aleatórios, não são personalidades aleatórias. O Pai, com certeza, ele já sabia que neste ano de 2021 ia ter um Henricão chato morando em Curitiba, fazendo um discurso às 7h30 da noite, às 9 da noite, para fazer não sei o quê. Ele já sabia disso, né? Ele não sabe os cabelos que cada um tem na cabeça, os meus estão diminuindo, mas ele não sabe. Então assim, não existe segredo, não existe surpresa para o Pai. O que a gente não pode, como eu falei lá no início, é imaginar que esta criação aqui foi apenas uma experiência do Pai. Não é. Isso aqui é um ato de amor. Nós participamos conjuntamente, ele precisa de nós e nós precisamos dele. E ele tem um destino, um projeto divino que nenhum de nós pode sequer imaginar em relação a cada um de nós, né? E nós somos parte, e seremos partícipes desse projeto na eternidade. E também não podemos pensar que o Pai traçou o nosso destino. Não, ele nos dotou de livre-arbítrio e ele já sabe se nós vamos ser bem-sucedidos ou não. Mas não porque ele traçou o caminho, senão que ele sabe o que vai acontecer a partir do momento em que a nossa personalidade, o nosso coisa foi desenhado e colocado no papel. Então, sim, nós temos o DNA de Deus. E, na minha visão, nós somos uma fração do Supremo. Mas essa, de novo, importante, é a minha visão. Não está escrito isso em lugar nenhum do livro. E, assim, o Supremo, ele também tem um ajustador do pensamento, só que o ajustador do pensamento dele é a Trindade, né? Está fraco de ajustador de pensamento. Mas vamos lá. Roberto, você pode continuar, por favor? Sim, Sueli. O valor é um elemento único na realidade do universo. Nós não compreendemos como o valor de qualquer coisa infinita e divina provavelmente possa aumentar. No entanto, descobrimos que os significados podem ser modificados, se não ampliados, até mesmo nas relações dentro da deidade infinita. Para os universos experienciais, até os valores divinos crescem como factualidades, quando se dá a ampliação da compreensão dos significados da realidade. Nós falamos já algumas vezes aqui de um exemplo que facilita bastante o entendimento disso que a gente acabou de ler. Todo mundo sabe qual é o significado de pai e de filho. Ele tem um valor quando a gente vê um pai e vê um filho. Você atribui um valor para essa relação de pai e filho. Mas o valor para o significado da minha relação com o meu pai e com o meu filho
é completamente diferente do ponto de vista de valor dessas relações que nós estamos discutindo aqui. Os significados são diferentes. Esses significados, eles são ampliados, né? Que é o que tá traduzido aí. Eles são, os significados são modificados e ampliados até nessas relações, até chegar na deidade infinita. Então, assim, à medida que a gente vai descobrindo os significados, vamos conhecendo a obra de Deus, conhecendo as deidades, conhecendo a nós mesmos, conhecendo as realidades, com certeza, esses significados vão mudando tanto que vão ampliando, inclusive, o valor dessas coisas, né, para nós. Né? Tem dúvidas sobre isso. Não sei, pode ser que tenha outras ideias sobre esses 2 parágrafos aí, mas é muito interessante essa compreensão de coisa, significado e valor, né? Nós, do ponto de vista material, muitas vezes atribuímos valores, por exemplo, para uma coisa material. Eu quero ser um engenheiro, então, quando eu alcanço daí, isso aí tem um valor para mim. Mas é claro que isso aí é um valor não de eternidade, é um valor relativo para uma coisa material. Enquanto que um valor ligado às deidades, um valor divino, aquilo que é de valor divino, não muda, não perde valor, pode sim ser ampliado, não perde valor na eternidade. Sempre vai ter um valor que nos aproxima da verdade, que nos aproxima da beleza, da bondade, né? É isso aí. Todo o esquema da criação universal e da evolução em todos os níveis da experiência, aparentemente é uma questão de conversão de potencialidades em factualidades. E essa transmutação, do mesmo modo, tem a ver com os domínios da potência do espaço, da potência da mente e da potência do espírito. Eu posso fazer um comentário? Pode, claro, sempre que você quiser. Olha, potencial é aquilo que pode vir a ser. Factual é aquilo que foi e que é. Eu quero fazer uma associação do conceito de experiência com vontade e com potencial de vir a ser. No meu entendimento, se alguém me perguntasse para definir experiência, eu diria assim: uma pessoa, um ser que realiza uma experiência, ele tem uma vontade e realiza aquela vontade. As coisas, os objetos, eles são determinados pelo passado, entendeu? Um objeto que não é um ser com vontade, as leis físicas determinam o que vai acontecer pelo estado anterior. Uma pessoa, ela pode agir agora em função do ideal de uma vontade que está no futuro. Essa é a principal diferença, no meu entendimento, entre uma pessoa, uma realidade deificável, que tem uma vontade, cuja ação agora pode ser determinada por uma vontade, um ideal que está no futuro. É diferente das coisas, dos objetos. Os objetos e a realidade não deificável, tudo é determinado no passado. Eu estou associando a vontade, um ideal no futuro, com a essência da experiência e das pessoas. E é por isso que eu creio que quando a gente aprende a fazer a vontade de Deus, é o momento da fusão.
Então, ele já tem uma vontade perfeita. E nós vamos realizando a experiência de ter vontades e fazer. Essa é a essência do que eu considero que seja experiência. Tem uma passagem do livro de Urântia que diz assim, ó, a sequência nos permite perceber o tempo. A simultaneidade nos permite perceber o espaço. E a experiência nos permite ter um senso de existir. Se a gente não tivesse experiência no sentido de ter uma vontade e realizar a vontade, se a gente não tivesse isso, nós seríamos, vamos dizer assim, mecânicos, a gente nem teria um senso de existir, de ter uma vontade, de ter livre-arbítrio. Então, eu creio que a essência do conceito de sermos experienciais é ter uma vontade e realizar aquela vontade. E o nosso caminho para a perfeição é, dado esse livre-arbítrio de experimentar, ter uma vontade, desejar ser e fazer alguma coisa lá na frente, a gente aprender qual era a vontade perfeita do nosso Deus cada vez mais. Isso que eu queria adicionar. E esse parágrafo que fala sobre potencial e factual, ele também fala dessa questão da vontade, porque o potencial é o que pode vir a ser, tem muito a ver com as vontades que nós podemos ter e aquela que nós escolhemos ser e fazer. É isso que eu queria adicionar. Muito bom. Bom, Roberto, acho que você definiu bem isso daí, é bem importante mesmo, essa particularidade que você levantou aí. Vamos lá, mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Então, vamos em frente. O método aparente, por meio do qual as possibilidades do cosmos são trazidas à existência factual, varia de nível para nível. No finito, é a evolução experiencial. E no absoluto, a factualização experiencial. A infinitude existencial é, de fato, não condicionada na sua total inclusividade. E essa inclusividade total mesma deve forçosamente englobar até a possibilidade para a experiência evolucionária finita. A possibilidade para esse crescimento experiencial torna-se uma factualidade no universo, por meio das relações de triodidade que se impingem ao Supremo e que passam a fazer parte dele. Lá no comecinho nós falamos, né, do fato de que aparentemente essa experiência que nós estamos vivendo, ela estaria sendo incorporada na infinitude, né? Mas, na verdade, no conceito de Deus, na mente de Deus, essa experiência já faz parte da infinitude, já está lá. Então, se a gente for pensar exclusivamente na infinitude existencial, o que é essa infinitude existencial? É aquela original, é aquela de o eu sou é. Né? Nessa infinitude não estaria aquela questão da potencialidade e da factualidade. Então, a experiência ainda não está computada na infinitude existencial. Mas a infinitude como um todo, sim, ela abrange isso daí e é inclusiva de tudo isso daí. Né?
Então, é difícil para a gente que estamos vivendo no tempo separar uma coisa da outra. Mas a verdade é que toda essa experiência que nós estamos vivendo, na mente de Deus, já faz parte dessa infinitude. Já foi realizada, está incorporada lá. Né? É uma pergunta do anterior. Sim. O que seria esse absunito? Acho que poderia colocar lá, Sueli, por favor. Esse é o tico-teco da Paula. Pronto. Aqui diz assim, né? A infinitude... não. No finito é a evolução experiencial, quer dizer, a nossa vida. Aquilo que nós estamos falando. E no absunito, a factualização experiencial. O que seria essa factualização experiencial? Não consigo... Então, lembra, a gente estava falando ali agora há pouco. O que nós fazemos aqui no tempo? Nós partimos de uma imperfeição para chegar na perfeição. No perfeccionado, que seria a nossa evolução experiencial, até chegarmos ali no corpo de finalidade. Então, nós fizemos uma evolução e alcançamos um perfeccionamento. Agora, esse perfeccionamento, para ser considerado, vamos dizer, factualizado no nível do absoluto, no nível do eu sou, ele tem que transcender o tempo, porque esse perfeccionamento que nós alcançamos é aquele possível de ser alcançado no tempo. Não é? Então, nós temos que transcender esse ambiente finito para que essa factualização esteja completa. Para que ela realizar, que o trabalho terminou, acabou. Então, nós chegamos no nível do absoluto. Né? Então, nós transpomos ou passamos tudo aquilo que foi conquistado aqui e levamos até o ambiente do eu sou, que é ali no ambiente do absoluto. Então, essa seria, uma vez alcançado o absoluto, essa experiência foi factualizada, ela foi realizada. Porque senão fica assim, teria que ficar sempre o absoluto no nível do Deus lá, do Pai, do eu sou, e a nossa experiência aqui no finito como para a eternidade, como um apêndice desse ambiente absoluto. Né? Então, assim, sem ser incorporado no nível absoluto. Esse é o entendimento que eu faço disso daí. Então, na transcendência do tempo, nós factualizamos, tornamos verdadeira para níveis absolutos aquela experiência que nós conquistamos no ambiente finito. Esse é o absunito? Esse seria o nível absunito. Esse é o nível absunito, que é onde nós estaríamos conquistando o 7º grau do espírito, né? O 7º estágio do espírito, os espíritos do 7º estágio, e onde nós, então, teríamos a capacidade de alcançar o nível absoluto. E é muito interessante isso, porque veja que isso acontece mais ou menos como uma réplica. Nós temos aqui, na realidade finita, nós temos o nível material, o moroncial e o espiritual. O nível moroncial é um nível intermediário de realidade. Esse nível físico nosso, ele é uma coisa temporal, ele deixa de existir. Todos nós um dia vamos deixar de existir. Nível material. Nós vamos sair daqui e passar pelo moroncial, antes de sermos espírito. Então, nós conquistamos a nossa imortalidade
mediante a nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento. E quando isso acontece, pouco tempo depois, passado alguns treinamentos, a gente, então, já é um espírito do primeiro estágio e começa a carreira de evolução espiritual. Ali, nós conquistamos a imortalidade e conquistamos o nível de espírito, que é um dos primeiros níveis da realidade do eu sou, do absoluto. Ele é imortal, é eterno, né? E ele é espírito. Então, nós vamos ser espírito também e vamos ser imortais. Mas nós ainda não alcançamos o nível absoluto. Nós ainda somos um espírito em formação, em desenvolvimento. Então, para alcançarmos o mesmo nível do eu sou, isso é a lógica que eu imagino que seja, inclusive em função da especulação dos reveladores. Não está escrito em lugar nenhum no livro de Urântia que nós temos que chegar no nível absoluto. Nem está escrito que nós vamos, literalmente, né, participar dessa experiência no absoluto. Isso é uma especulação dos reveladores, mas que, para mim, faz todo sentido. Então, assim, se é que eu pudesse falar com a minha humildade aqui, dizer assim, olha, eu concordo com eles, né? Não tenho que concordar nada, mas eu acho que eles estão certos nessa presunção. Que bom para eles, né? Que eles acertaram. Mas eu acho que é assim, a gente vai realmente viver essa experiência. Senão não faz sentido, né? E essa experiência toda que nós vamos viver só pode ser completada através do Supremo e do Último. Nós estudamos as trindades, as triunidades lá atrás. E ali fala de como o Supremo e o Último vão chegar até o nível absoluto, né? Então, tudo isso faz parte desse projeto do Pai. A gente tem dificuldade de entender esse absoluto porque nós temos dificuldade de lidar com o tempo. E uma coisa interessante é que a experiência de perfeccionamento, ela termina aqui. Nesse nível absoluto, não existe uma experiência de perfeccionamento, existe uma experiência de transcendência do tempo. E eu não tenho a menor ideia do que isso significa, mas eu sei que essa é a última experiência, a experiência última que nós temos que viver para chegar ao nível do absoluto, né? Obrigada. Nada. Posso somar? Ótimo. Sueli, você consegue colocar o texto que a Lívia mencionou? Antes, eu acho que há no livro de Urântia um respaldo para o que o Henrique falou da nossa experiência no absoluto. No documento 112, ele revela que a nossa personalidade tem 7 dimensões de autoexpressão. Uma absoluta, 3 absonitas e 3 finitas. Verdade. Isso é um respaldo, Henrique. Né? Agora, eu queria falar na pergunta da Lilian, assim, ó, no nível finito, a evolução é experiencial. No absoluto, a factualização experiencial. Então, finito é no tempo, absoluto é na eternidade, e absoluto é a intermediação entre o tempo e a eternidade. Então, o que é finito e que é no tempo evolui, cresce, se perfecciona. O que é evolução no meu entendimento? É externalização da volição. É algo que vai crescendo, algo que não está feito ainda, que é imperfeito, não feito,
e que cresce até se tornar feito na plenitude. É algo que cresce no tempo. Então, no nível finito, é a evolução experiencial. A gente é criado não feito totalmente, vai evoluindo, vai crescendo, até que finalmente a gente é perfeito, já feito, finalizou. Agora, o que eu imagino que seja no absoluto que transcende o tempo? O que seria a factualização experiencial? É assim, ó, o que eu imagino é um ser absoluto nos 4 níveis do universo mestre depois do superuniverso, ele já seria criado vendo todo o destino dele, entendeu? Não seria uma realidade absoluta, mas você factualizaria um ser por toda a frente, ele não iria crescer, você já teria o plano do início ao fim. Os arquitetos mestres, eles são antes da os arquitetos mestres, eles são absolutos. E o livro de Urântia diz que ele é antes da experiência finita e depois. Entendeu? Então, é assim que eu imagino um ser absoluto. Ele já tem toda a trajetória dele planejada, entendeu? Ele é antes do finito e depois. Ele transcende o tempo. Eu não sei se eu ousei muito a falar de uma coisa que é tão lá na frente, mas Não, é nesse sentido que eu imagino a transcendência do tempo no nível absoluto da realidade. No tempo existe crescimento, evolução. No nível absoluto, não. Você já teria o plano do início ao fim. que é a factualização da experiência. Eu acho que sim. Mais alguém? Na realidade, ali, essa parte é bem difícil, né? Olha, a infinitude existencial é, de fato, não condicionada à sua total inclusividade, e essa inclusividade total mesma deve forçosamente englobar toda a possibilidade para a experiência evolucionária finita. É difícil, hein? Então, mas olha, não é tão difícil assim. Olha só. Infinitude existencial. O que é existencial? É o nível lá do absoluto, é o que é. É o eu sou. É o eu sou, ele é existencial. Então, se a gente não incluir a experiência nisso, então, de fato, ali como diz a infinitude existencial, é de fato não condicionada na sua total inclusividade. Então, o que está dizendo? Que não está incluindo a experiência. Mas, na verdade, aquilo que nós falamos, para o eu sou, na mente dele, essa experiência já aconteceu, já terminou. E Deus é infinito. E então essa experiência, embora ela esteja acontecendo aqui agora, ela é parte dessa infinitude. É que existe uma tendência de nós mortais, como a gente vê que essa experiência para nós não está completa ainda, a gente fica pensando aqui como é que é possível a gente adicionar alguma coisa na infinitude. Então, se fosse possível adicionar alguma coisa na infinitude, essa infinitude não seria infinitude, porque não está completa. Então, basicamente, a discussão aqui, acho que é essa, né? E a palavra-chave ali é original, é existencial. Existencial. É.
Então, a infinitude existencial. Tem a infinitude Isso. completa, Então, já está pronto, que é o Então, eu sou. nós estamos limitando aqui, excluindo dessa infinitude toda a parte potencial e factual. Tá? Então, está limitando aqui só a existencial. Mas quando a gente vê, é difícil mesmo. É difícil. Então, é mais ou menos aquilo que eu falei, né? Todas as possibilidades estão lá, Sim, né? E mais, ao mesmo tempo, elas vão englobar quando a gente estiver lá, a experiência vai estar pronta, né? Não sei. E as outras daí vão ser... Na verdade, Vivian, para Deus, você já está lá. Você está aqui agora, para nós, mas para Deus você já está lá. para Deus o Supremo Já está pronto. já está pronto. E o E o último também. Tá. Agora, se ele está dizendo que você está lá, quem somos nós para dizer que não, né, Vivian? Porque é como assim, ele já está vendo, vamos supor assim, um tricô muito lindo e maravilhoso que você fez, um chale, né? Ele já está vendo o chale pronto. Exato. E nós aqui estamos fazendo o tricôzinho, cada um pontinho, né? É isso mesmo. Aí errou um ponto, desmancha, começa de novo. Está tudo pronto. Tá. É isso mesmo. Mais um pouquinho? Alguém quer ler para mim? Eu acho que o Hudson fez uma pergunta no chat. Vamos ver aqui no chat. É que a gente não enxerga o chat, por isso que pode interromper. Então, para o Ser Supremo, as experiências são sempre uma novidade? Sim, para o Ser Supremo, as experiências são sempre uma novidade. Ele é um ser em construção. Ele está conquistando essa experiência. Sim, eu entendo que cada experiência vivida, para o Supremo, é uma coisa nova que ele incorpora na experiência dele, na vivência espiritual dele. São 10 para 10, Sueli, acho que nem dá para ler mais nada. Então, gente, por isso que eu tinha pedido lá no começo para colocar aquele parágrafozinho que fala, né, do existencial original, do potencial e do factual. Vocês viram que a gente está o tempo todo falando desse negócio aí. Então, essa conceituação é importante para ajudar a gente a entender. Esse documento, ele de fato demanda bastante da nossa mente, do nosso raciocínio lógico, mas nós não podemos perder de vista a ideia da existência de uma decisão do nosso Pai, um ato de livre escolha dele, de fazer esta criação, e esta criação é um ato de amor do nosso Pai. Nós não podemos nunca esquecer disso. Não podemos esquecer que o Pai é amor. O Filho é a misericórdia e o Espírito Infinito a ministração desse amor e dessa misericórdia. Então, tem que tomar muito cuidado para a gente não se deixar conduzir por pensamentos equivocados sobre a razão da existência dessa criação do Pai, né? Senão a gente acaba ficando meio maluco aqui com esse negócio.